Olá, olá, boa tarde. Agora mesmo eu estava aqui pensando, né, sobre o que o professor Edson Silva História, do canal Último Dia, ele estava proferindo, né? É uma live que ele fez ontem por volta das 4 horas da tarde, né? E ele falando sobre o diabo, né? E falando sobre o Deus Terron, aquele mesmo Deus de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, do qual está escrito dessa forma: do qual o Deus desse mundo cegou a mente dos descrentes, que não deixa transparecer a luz de Yahweh, que está em Yahushua Melquisedeque, filho de Yahweh. Esse Deus, ele cega a mente. Esse mesmo Deus, ele é clamado dentro dessas abadias. É por isso que está escrito que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta, em Atos capítulo 7, versículo 48. Então eu comecei a observar e entrei em concordância com o que o professor Edson Silva História ele proferiu em sua live. Ele foi muito feliz, porque uma vez que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele experimentou daquele fruto, onde há o conhecimento do bem e do mal, então eles começaram a se olhar e se sentiram nus. Então tiveram assim essa maldade. E uma vez Eva experimentando aquele fruto, e deu também para Adão, então criou aquela essência, né? E esse diabo, que foi assim usado pelo Satanás, ele era um animal que tinha acesso ao jardim do Éden. Então Lúcifer, ele começou a contar uma mentira para esse dragão, e esse dragão foi e adentrou dentro do jardim do Éden. Então, através disso tudo, fez com que induziu a Eva a comer desse fruto. Então, vamos lá. Então, nós temos essa essência. Hoje, o dragão ele está sobre os mares das Índias, e Lúcifer está sobre o abismo, está no abismo. Então, estão todos presos. Porém, o dragão ele está aprisionado sobre os mares das Índias, as águas, mas infelizmente nós temos essa essência. Quando profere para que nós possamos fugir do diabo, o diabo ele anda em o nosso derredor, quer dizer, como se fosse um leão preso numa jaula, para lá e para cá, doido para pegar a sua presa. Desse jeito, o diabo ele tem essa vontade. Mas, porém, nós temos essa essência desse diabo que fica bem aqui em nossa mente. Porque nós temos a essência do bem e a essência do mal. Olha só, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação que há dias que nós amanhecemos com bom humor e há outros dias que nós amanhecemos de mau humor. Há dias que a gente está feliz e há dias que nós estamos infelizes. E isso é do ser humano, justamente por causa dessa essência, desse Deus maldito, Terron. Então vamos lá, olha só o que está escrito em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 8. Olha só, mantenham o sentido, sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas tome posição contra ele, firme na fé, sabendo que a inteira fraqueza, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelo mesmo sofrimento. Então a gente tem esse mesmo sofrimento, todos os nossos irmãos estão passando por esse sofrimento. Que essa guerra que nós temos entre o bem e o mal, que está dentro de nós, por causa dessa essência desse Deus Terron, que estava lá naquele fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E também em Tiago capítulo, é em Tiago mesmo, em Tiago capítulo 4, é o capítulo 3, é o capítulo 4,
do verso 7, que está escrito dessa forma: portanto, sujeitai-se a Deus, mas oponha-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, quando a gente estamos com o pensamento do Criador e Pai Celestial Yahweh, com certeza o diabo fugirá de vocês. Mas como assim? É aquele diabo que está sobre os mares das ilhas? Não. É o diabo que está no nosso pensamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos. Uma vez que a gente possa controlar os nossos pensamentos, quando a gente pensamos em coisas erradas, ruins, a gente tem que orar ao Criador. Então nós temos que sujeitar ao Criador. Aí sim o diabo ele fugirá de nós. Muitas vezes é por isso que está escrito que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, justamente por causa disso. Porque esses falsos profetas eles dão muito poder ao diabo, a Lúcifer e Satanás. O que significa a palavra Satanás? Significa oposição ao Criador, né? Então eles dão muito poder. Então, sendo que está tudo aqui, ó. A gente, se nós pudermos nos controlar. Por isso que fala, e a Ruxa ele menciona, se esse povo tiver uma fé, eles conseguem mover as montanhas. Então tudo está aqui. Então tenha sempre o pensamento em Yahweh, o Criador do céu, da terra e do mar. Mesmo que o mundo caia sobre nós, temos que ter esse equilíbrio. É isso aí. Yahweh é grande e seu tamanho não tem como medir.